Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Conexão Legislativa. Hoje eu vou conversar com a Lídia Sade. A Lídia ela é gerente de contas estratégicas e especialista, né, Lídia, em relações institucionais e governamentais da Inteligov. Falei certo? Certinho, prazer estar aqui com você, Sérgio. Pois é, Lídia, a gente vai, prazer é todo nosso, prazer é da TV Alesp receber você aqui no nosso programa Conexão Legislativa. A gente vai falar sobre leis, projetos, né, PLs aí, projetos de lei, e já de cara, Lídia, eu queria que você, Lígia, né? Lídia, eu estou de novo com Isso. Lídia, eu falei, eu estava com Lídia. Você vê como é que é? A gente fica com o nome na cabeça, eu tinha te perguntado se era Lígia, achei que era Lígia, você fica com isso e acaba falando errado, né? A Lídia Sade. Imagina, tá tudo certo. Tudo. Lígia, qual é o impacto, então, vamos começar, da pandemia e de um ano eleitoral no número de projetos aí de leis apresentados no Congresso Nacional? Sérgio, a gente vem fazendo um trabalho, né, de acompanhar o volume de proposições que são apresentadas tanto no Congresso Nacional quanto nas assembleias Uhum, estaduais, e municipais. Então, a gente percebeu que existe um impacto na pandemia, na quantidade de projetos de lei que são apresentados, né? Você pensa que, historicamente, os anos eleitorais já diminuem, já impactam diretamente o volume de proposições que são apresentadas no Congresso. No 2016, que foi o último ano da campanha municipal, foram apresentados 28 mil projetos, enquanto em 2017, comparativamente, foram entregues 35 mil. Essa diferença de número é um padrão que se repete nos anos eleitorais e não eleitorais. E a gente verificou também que, durante a pandemia, esse impacto acabou sendo agravado na quantidade de projetos de lei que foram apresentados, né? A gente tem percebido bastante esse padrão histórico, nos anos eleitorais e especialmente agora em 2020 por uhum. conta da pandemia. A gente fala assim, né? Bom, eu trabalho na Assembleia Legislativa, né? Que é estadual aqui, você sabe, né? E você tem projetos como aí, como no Congresso Nacional, sem dúvidas, né? Centenas de projetos que vão que são discutidos, né? Votados, enfim. Mas a grande maioria aí precisa da sanção, aqui no caso estadual do governador, no caso do Congresso, né, do presidente Do da presidente. República. Né? Agora, esses projetos, né, que são, vamos dizer, vetados aí, né, ali são muitos projetos que acontecem depois com reuniões, enfim, chegando a acertos e tudo, esse veto pode ser derrubado, enfim. Mas é um acúmulo, né, Lídia, muito grande de projetos de lei. Então, às vezes, uma correria para que esses projetos, né, sejam discutidos e votados no plenário, por exemplo. Isso é Com complicado certeza. também. Ah, Com certeza, Sérgio, eu concordo com você. Eu acho que a queda de produtividade, né, quando a gente pensa em quantidade de isso, projetos que são apresentados, exato. não é algo que é necessariamente ruim, né? Porque propor mais leis no volume de projetos, né, de normativos, o impacto regulatório que a gente tem no Brasil hoje, quase nunca contribui para a melhoria das condições empresariais, do ambiente de negócios ou da segurança jurídica do país. Então, não necessariamente propor mais leis significa que o Congresso está sendo mais produtivo, exatamente por esse ponto que você pontuou aí, né, que você apresentou. A gente está diminuindo, na verdade, a insegurança jurídica se eu estou propondo projetos mais assertivos, né? Uhum. É verdade. Você fica. Né, a quantidade não é o que a gente fala, né, no popular. Né? Você tem quantidade, mas, né, vale também a qualidade de cada, Com né, certeza. projeto, entendeu? Do que vai ser benéfico, geralmente não, sempre voltado à população, né? E isso Com certeza. acaba tendo esse montante de projetos de lei, né, que acabam sendo vetados ou não tem tanto, né, interesse para a população, ou seja, do Estado ou do país. Né? E isso é complicado também. Agora, o impacto disso no desenvolvimento da sociedade, fala para a gente, como um todo, né, na questão da aprovação ou não aprovação de projetos de lei.
Com certeza, né? A gente entende bastante e a gente tem discutido muito isso aqui na Inteligov, né? É que existe uma proliferação de iniciativas legislativas que são sérias, né? Então, de um lado, a gente tem proposições, né, projetos de lei que são apresentados que de fato são importantes, mas a gente sempre vai ter, se a gente aumenta esse volume, aquelas que surfam na onda do que está acontecendo. E aí, no caso, a gente pensa esse ano na onda da tragédia da Da pandemia mesmo, né? pandemia, exatamente. Era Então, isso é você onde eu pega, queria por chegar. exemplo, Ah, e você pega, por exemplo, a quantidade, os temas de projetos que foram apresentados, por exemplo, no Congresso Nacional, a gente tem mais de 2.000 projetos com o nome, com a palavra-chave coronavírus. 980, quase 1.000 projetos aí com o termo calamidade pública. Não é possível para o Congresso, ou até mesmo se a gente pensar no nível estadual, apreciar todos esses projetos com a profundidade que é necessária, né? Então, eu penso também que o impacto é justamente que às vezes a gente está tendo projetos demais que não estão sendo, não estão atendendo justamente a sociedade necessariamente, né? Podem ser apenas projetos que estão surfando a onda aí do contexto social que está acontecendo. E isso é extremamente perigoso, isso traz insegurança jurídica, né, para o país. sem dúvida. Agora você está falando, você deu esse exemplo, né? Citou até números agora, mais de 1.000 projetos de calamidade pública. Agora, sendo, no caso, o Congresso Nacional, sendo né, federal para todo o país, enfim, não poderia ser reduzido essa questão dos projetos, desse número de calamidade pública? Calamidade pública a gente já diz, né? Poderia ser num total. Né? E como no Congresso, é nacional, né? Isso não poderia diminuir, Lídia, o número desses projetos, de 1.000 projetos? Ah, tá, você fala em calamidade pública, mas calamidade pública, né, você tem de locais para locais também. Se for estadual, tudo bem, pode ser que se apresente mais projetos, né, como acontece aqui na Assembleia Legislativa, também isso acontece, né? São vários Com projetos aí de certeza. calamidade pública. Mas eu digo, em termos nacionais, né, não poderia ser, não poderia diminuir esse número de projetos, porque calamidade pública já diz o nome, né? Seria no geral. Ou eu estou errado? Esse foi um dos padrões que a gente identificou no ano de 2020, né? De termos mais associados à situação de saúde pública do coronavírus que a gente Isso, viveu. exato. Uhum. Então, assim, você pega os 3.000 quase 4.000 projetos, né? Ou os termos que mais apareceram nesses 4.000 projetos, sendo que até novembro, até dia 30 de novembro, foram apresentados quase 20.000 projetos no governo federal, né? Na Câmara e no Senado. Mas você pega aí 4.000 desses projetos, tem os termos coronavírus, calamidade pública, Covid, ou uma sigla que significa Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Então, o que a gente percebeu? Que, ao contrário de outros anos, e até de anos eleitorais, né, como foi 2020, com a eleição municipal, que acabou agora, houve um aumento muito grande da quantidade de projetos associados à situação de saúde pública que a gente estava vivendo. E uma diminuição dos projetos mais, como que eu falei, mais variados, mais amplos, né? Então, você pega em 2018, por exemplo, os termos mais usados eram município, país estrangeiro, destinação, inclusão, e não coisas associadas especificamente a um evento, como a gente viu aqui em 2020. Essa grande quantidade de projetos reflete também a preocupação do Congresso em estar aceitando, né, em estar reagindo a alguma coisa que está acontecendo. E isso é super importante da gente observar, né? Um movimento quase que reativo ao que está acontecendo no país, e não do ponto de vista de planejamento, não tem um cuidado de observar, de acompanhar a sociedade, mas apenas de reagir ao que está acontecendo. É que você falou agora, então, de saúde. Vamos focar na saúde. Né? É uma pandemia, e essa pandemia é mundial, inclusive, né? Não é só aqui no Brasil, é mundial. Né? Então, eu entendo que você fala, no geral, calamidade pública, mas tem vários setores dentro dessa situação, Com né? certeza. Por isso Com que certeza.
essa quantidade, muitas vezes um número grande de projetos de lei, né, para cada área dentro desse setor. Mas você está falando em saúde, então saúde, como você disse mesmo agora, é no geral, né? Você já tem a coisa focada, é uma pandemia, né? A área é saúde. Né? Precisa ser tanto assim desmembrado os projetos de lei, Lídia? Acontece, Sérgio, esse é um bom ponto, né? Quando a gente pensa em monitoramento de projetos de lei, como é o caso do nosso trabalho aqui na Inteligov, a gente avalia muito os projetos de lei por palavra-chave, né? Então a gente pega e captura esses dados e puxa eles a partir de determinadas palavras-chave. Então, por isso que a gente consegue chegar numa especificidade de termos tão grande, né? O que acontece muito é que, como existe esse movimento, até por conta da pandemia, as palavras-chave acabam ficando mais próximas e mais juntas, né, mais conectadas. Eu não tenho palavras-chave mais amplas, como a gente vê, e com termos mais genéricos, como a gente vê em outros anos eleitorais. Então, o que a gente percebe, né? Que o ano eleitoral já impacta a quantidade de projetos de lei que são apresentados. Já faz com que o foco dos parlamentares, seja na Câmara, no Senado, seja nas assembleias legislativas, faz com que a quantidade de projetos apresentados caia simplesmente por ser um ano eleitoral. E daí, se tratando de um ano eleitoral em que aconteceu a pandemia, a gente ainda acabou mais a percebendo pandemia, né? um foco muito grande nessa questão de saúde e às vezes até em detrimento de outros termos, né, de outras palavras-chave que também seriam importantes para as questões sociais. É exatamente o ponto que você está falando. A gente está focando em saúde ali, na questão de saúde pública, e não tem olhado justamente para outros assuntos, né, que eram comuns em outros anos eleitorais, quando a gente fala de município, do próprio termo, né, da própria palavra-chave ali, Brasil, termos mais genéricos que ficam despontando no dia a dia do parlamento quando a gente não está falando de uma pandemia. Agora, como é que a Inteligov ela atua na questão do monitoramento, né? De dados aí do governo, governamentais, enfim. Para as empresas acompanhar esse movimento legislativo é essencial para entender qual que é o interesse mais geral dos agentes públicos, garantir que produtos e serviços estão sendo entregues, se as empresas, né, estarão em compliance com as mudanças regulatórias que são tão comuns, né? Uma das primeiras coisas que a gente conversou aqui é justamente esse impacto regulatório e como que ele atinge diretamente a sociedade, né? Porque se você pensa numa grande empresa que tem ali vários funcionários, qualquer alteração de regulação impacta diretamente o dia a dia, né? Se você tem um lockdown, se você tem uma atividade, uma mudança no perfil de crédito ou coisas assim, as empresas precisam acompanhar esse impacto regulatório para cada um dos mercados. Porque o período de pandemia, de fato, também alterou o volume de propostas associadas a determinados campos de atuação. Então, você pega, por exemplo, o mercado da indústria farmacêutica, a gente teve projetos, muito mais projetos, a gente mediu um aumento aí de quase 400% no número de projetos, para termos como remédio, medicamento. Então, a gente atua bem perto das empresas justamente para dar essa visibilidade de como que esse movimento legislativo está impactando nos produtos e serviços oferecidos por todas as empresas, né? E agora a gente está numa situação também, né, que provavelmente vai se prolongar mais ainda, porque a gente está sentindo e está vendo, né, essa segunda onda desse coronavírus chegar, né? Inclusive aqui em São Paulo mesmo, isso já aumentou e aumentou bastante. A gente tem visto aí, eu vou te dar até um exemplo dos Estados Unidos, eu li há pouco, né? Uma notícia dizendo que o número de mortes, né, nessa segunda onda da pandemia foi num dia só, né, que foi hoje ou ontem,
foi maior do que o começo da pandemia lá nos Estados Unidos. Agora você imagina, né? E isso está começando a acontecer no Brasil. Como é que fica, então, agora, nesse momento, a questão dos projetos de lei? Eles vão ter mais... você acha que vai ter um aumento ainda de projetos ou os que vão ser vistos agora são os mais direcionados mesmo à saúde, né, com essa segunda leva, com essa segunda onda, que provavelmente vai ter um tempo maior, né, para acabar, porque acho que nem a primeira a gente conseguiu direito ainda, né, se livrar. Imagina, já estamos praticamente numa segunda onda. Pois é. Como é que você vê isso aí, Lídia? Leva, né? De fato, é algo que a gente tem que acompanhar para poder entender como que esse movimento vai se dar no nível histórico, né? Como que esse movimento vai acontecer daqui a 2, 3, 6 meses. Esperamos que não dure tudo isso, mas essa é a projeção, né? Mas acho que o movimento legislativo vai se consolidar mesmo a partir de janeiro, né? Então, depois da transição dos governos municipais, e a gente vai entender como que esses projetos vão caminhar daqui para frente. Se vão existir projetos, tanto os projetos apresentados direcionados a esse tema de saúde pública, ou se de fato vão ter menos projetos, até por não ser um ano de eleição, e se a gente de fato vai ter um padrão que respeita o que aconteceu em 2015, o que aconteceu em 2019, depois dos anos eleitorais. Eu acho que é muito perigoso a gente fazer uma projeção num ambiente tão atípico como a gente está vivendo, né? Se de fato vai existir esse movimento ou não, e como que os parlamentares em geral, em todo o Brasil, vão se comportar diante dessa segunda onda. O que a gente verificou, de fato, foi um afunilamento para esses assuntos que estão em voga, né, que estão mais no vocabulário geral. Agora, não tem como a gente saber se, de fato, esse padrão vai se manter ou se o oportunismo, se o grande volume de projetos já passou, né, se de fato já passou esse processo de geração dos projetos. E você acha que, então, com essa segunda onda, que provavelmente já está, né? Aí a gente está vendo, o número de projetos vão aumentar? Seria isso? É isso que você está... Eu penso que sim. Eu penso que aí... vai manter o padrão, né, que a gente verificou da quantidade de projetos voltados para essa área de saúde pública. Ou seja, vão ter mais projetos ainda voltados para essa área da saúde, sim. No caso dessa segunda onda? Acredito que sim. Porque existe uma tendência dos parlamentares, né, dos agentes públicos, de voltar para o que está acontecendo na sociedade. Então, por isso que a gente tem tanto impacto no volume de projetos, por exemplo, por conta do ano eleitoral, né? Por que a gente por que tradicionalmente, historicamente, apresenta-se menos projetos? Porque os parlamentares estão voltados para a campanha e não estão no dia a dia ali do trabalho, né? No ano eleitoral, né? Então eles se voltam, exatamente. E daí a gente combinou um ano eleitoral com um ano de pandemia. Com a pandemia. Exatamente. E ficou agora voltado realmente para o discurso público, para o que estava acontecendo na mídia, para o que estava acontecendo na sociedade. Mas aí não tem outro jeito, não tinha como ser, não tinha como ser diferente, né? É complicado isso. A situação que a gente está vivendo, né? Um ano de eleição, enfim. Agora, você estava falando do impacto das indústrias, a gente estava há pouco tempo atrás, agora a gente estava nesse assunto, você falou da área farmacêutica, tudo. E me diz uma coisa, e as companhias aéreas, elas tiveram também mais projetos de lei? Né, também. Da questão desse assunto sendo apresentados aí? São mercados, ambos, né? Tanto as farmacêuticas quanto as companhias aéreas, e a gente pega também o exemplo dos bancos, né? São mercados que no Brasil hoje são altamente regulados, né? Que a gente consegue... a gente tem impacto regulatório muito grande no dia a dia do negócio. Então, a gente consegue verificar, por exemplo, que o termo aviação civil apareceu quase 15% mais ao longo do ano de 2020, provavelmente refletindo essa situação da pandemia. E a gente pega, por exemplo, termos como crédito, juros,
que aumentaram assim muito mais do que 15%, cerca de 300%, se você comparar o ano de 2018, que foi o último ano eleitoral que a gente teve com as eleições federais, e o ano de 2020. Olhar para esses negócios, para esses mercados, também é parte do nosso trabalho, né? De entender e fazer um trabalho de pesquisa para entender como que o impacto regulatório, como que os novos projetos de lei estão se direcionando para diferentes mercados e poder calcular e entender como que as empresas podem proativamente e menos reativamente lidar com essas mudanças de regulação, né? A gente sabe que, com certeza, mesmo terminando aí essa, que é o que, né, a gente espera, que Deus ouça a gente, né, que a gente acabe com essa pandemia, que isso acabe, não vai voltar mais o normal, como era antes, né? Isso a gente sabe. Né? Como é que ficaria, então, depois, pós-pandemia, né, a questão dos projetos de lei? Eles seriam mais, já sairia dessa parte voltada só para a saúde, iria para outras áreas, seria um aumento normal do que era já antes da pandemia, de como era antes da pandemia? As proposições? Provavelmente, né, o que a gente avalia é que a edição de um alto volume de projetos de lei é uma característica da nossa democracia. Né? Então, a quantidade, o volume, talvez com esses pequenos movimentos para anos eleitorais ou para contextos diferentes, pode ser que se mantenha esse padrão de diminuir a quantidade de projetos durante um ano eleitoral. Acontece que monitorar essa produção legislativa, dar o devido acompanhamento ao risco regulatório, não só de um ponto de vista empresarial, mas também da capacidade da população de identificar medidas legislativas desnecessárias ou ruins para a sociedade como um todo, né? Então, prevenir a entrada em vigor de normas ilegais ou que contribuam mais para um emaranhado burocrático que a gente já vê hoje no Brasil é super importante. Além da gente tomar consciência, né, desse grande volume de projetos e diminuir essa insegurança jurídica. Então, a gente espera que essa tendência se mantenha na quantidade de projetos, então de ter mais projetos em anos que não são eleitorais e menos projetos em anos eleitorais, e tentar diminuir o alto impacto das consequências regulatórias dessa quantidade gigantesca de projetos que a gente tem na democracia brasileira. É algo que a gente percebe que deve se manter independente da circunstância da pandemia, né? Esse movimento de ter mais projetos ou menos projetos, dependendo do contexto que estiver acontecendo na sociedade. Agora, Lídia, fala um pouquinho também da importância, né, de acessar todos esses dados. Com certeza, é algo que a gente entende que é muito relevante, não só no contexto de emergência de saúde, né? Não só numa pandemia, porque de fato a gente identifica antes delas entrarem em vigor, antes do presidente sancionar, antes do governador sancionar, medidas que sejam desnecessárias ou medidas que sejam ruins para a sociedade como um todo, antes da aprovação, antes da sanção do executivo, né? Isso como um todo previne que normas inconstitucionais entrem em vigor ou normas até ilegais que muitas vezes são propostas pelos parlamentares, né? Então, entender e conhecer esse contexto... Quer dizer, que estão dentro do projeto, dentro da proposição deles. Até por uma questão de desconhecimento, né? Tem mercados que, por serem altamente regulados, eles acabam colocando normas ou pedindo normas, apresentando projetos que, por próprio desconhecimento deles, na própria defesa de interesses ali, de cada um dos setores, acabam entrando como um projeto de lei. Né? Então, conhecer os projetos, avaliar os projetos antes deles entrarem em vigor, antes deles serem aprovados durante o processo legislativo, é importantíssimo, não só da perspectiva empresarial, que lógico, isso são coisas que impactam diretamente nos negócios, como a gente viu, por exemplo, no setor das farmacêuticas, no setor das companhias aéreas, até mesmo dos bancos, são projetos que têm um impacto direto no dia a dia ali do negócio,
mas também para não permitir que medidas legislativas desnecessárias entrem em vigor, ou medidas legislativas que estão indo contra as regras já estabelecidas pela sociedade, né? Então, para a gente, o ponto do monitoramento, da gente acompanhar o que está sendo colocado, é justamente esse: é a gente conseguir prevenir que coisas desnecessárias ou medidas que geram mais insegurança jurídica entrem em vigor e sejam sancionadas, não só pela consequência regulatória, né? Quer dizer, esse é o trabalho da Inteligov, né? De fazer com que... Agora, quando isso acontece, né, o parlamentar, para ele acha o quê? Ele vai contra ou ele fala assim, não, o meu projeto visa isso, permite isso, eu acho que tem que ser assim. Há uma... Né, porque primeiro passa, né, por vocês, pela Inteligov, para poder ser analisado, enfim. Como é que acontece isso? Só para a gente entender um pouco o trabalho da Inteligov. Não, com certeza. Né? A gente trabalha junto com as empresas, né? Então, essa defesa de interesses por parte das empresas e até por parte do cidadão, ela é prevista até na Constituição, né? Da gente ter a capacidade, ter a liberdade de fazer a defesa dos interesses que são necessários. Então, a gente fornece essa informação, esses dados, para as empresas, para os indivíduos, para que eles possam ir até o parlamentar, ou até o Congresso, ou até a Assembleia, né? E, fazerem essa defesa de interesses no fórum privado ou no fórum das empresas, né? Então, basicamente, a gente passa a informação para quem tem a capacidade ou até a liberdade de ir lá e defender os interesses, garantindo que, de fato, as novas regras ou as futuras normas que vão entrar em vigor não sejam inconstitucionais, não sejam ilegais ou não contribuam para dar mais insegurança jurídica ainda para o país. A gente dá os dados para que, de fato, as pessoas interessadas ajam e coloquem ali aquela informação debaixo do braço para poder fazer a defesa legal e correta dos interesses que eles têm. Porque muitas vezes um projeto, né, ele é elaborado, né, de uma forma em que está ali na cabeça do parlamentar ou da sua assessoria, enfim, né, porque o projeto ele é constituído por, né, por várias pessoas ligadas ao parlamentar, não é isso? E muitas vezes isso pode acabar afetando aí a situação, né, das pessoas, de uma população, de uma cidade, enfim, até do país, né, dependendo de como o projeto foi elaborado, não é isso? Um exemplo, Sérgio, só para desenhar um pouco de como que é esse cenário, a gente tem um exemplo muito chave, assim, que foi um caso que a gente acompanha muito de perto, foi a questão dos canudinhos de papel. Daqueles canudinhos de papel, tá. Lembra? Foi no ano passado. Eu lembro. Isso. E foi um projeto que foi apresentado pela primeira vez no Rio de Janeiro. E aí, rapidamente, o mesmo projeto se espalhou pelo país inteiro. Então, assim, acompanhar os projetos faz com que a gente perceba esse movimento. Né? O primeiro projeto foi apresentado no Rio, depois em São Paulo foi aprovado, depois no Distrito Federal, em Belo Horizonte, e isso foi se espalhando pelo país como um todo. Hoje a gente tem a maioria dos estados com essa regra vigente, né, de não usar canudinho de plástico. Então, esse movimento legislativo impacta, no fim das contas, no seu Zé, que tem uma padaria na esquina, no bairro em São Paulo. E a gente dá, de fato, a capacidade para que as empresas consigam reagir a isso e entender o movimento, né? Até porque, por exemplo, a gente pode ter, seguindo esse exemplo, esse caso dos canudinhos de papel, isso é importante tanto para a empresa que vai produzir os canudinhos de papel, quanto para a empresa que produzia canudinhos de plástico, né? Isso é algo que impacta tanto nas empresas no nível de produção, quanto no seu Zé da padaria, que vai ter que colocar canudinhos de plástico de papel a partir de agora. É verdade, eu lembro. Começou no Rio de Janeiro, né, depois veio para São Paulo e acabou
se alastrando, né, isso, e virou, né, uma lei, né, federal. Virou uma regra, né? Então, assim, esses movimentos legislativos, eles são super importantes para o nosso dia a dia, são coisas que afetam diretamente a gente, né? Então, ter conhecimento sobre o que está acontecendo, no nosso ponto de vista, é essencial até para a manutenção do ambiente de negócios, para a manutenção do ambiente pessoal, né? No foro privado ali de cada pessoa. Então, para a gente é super importante esse aspecto de dar informação, de dar acesso à informação, e por isso também monitorar esse grande volume de dados, né? A gente só dentro da plataforma hoje a gente tem quase 2 milhões de proposições sendo monitoradas, ou 2 com a milhões de possibilidade, proposições. historicamente, né? A gente tem aí, sei lá, desde que as proposições passaram a ser digitalizadas, tem cerca de 2 milhões de proposições. É um volume muito grande de informação e que passa a ser disponível para quem contrata a plataforma, né? Então a gente consegue ter uma visibilidade desses movimentos legislativos maior e até mais assertiva do que realmente vai acontecer. E conseguir perceber esses movimentos é importante, né? Importante para as empresas, é importante para os cidadãos, é importante para as próprias assembleias, né? Para os próprios parlamentares, para justamente eles identificarem ali onde que está pesando demais a mão, aonde que está pesando de menos, que regra poderia ser mais firme, que regra deveria ser menos firme. Entender essa dinâmica é essencial. É verdade. A preocupação maior, né, infelizmente, neste momento que a gente está vivendo, é a pandemia, né? Então, é importante realmente os projetos voltados, né, à área da saúde. É o mais importante, é o que a gente está vivendo, é o momento, não tem outro jeito, né? Esse momento aí, essa questão toda de calamidade pública. Então, é torcer, né, para que esses projetos sejam aprovados, né, de interesse da população, que é a questão da área da saúde, né? E, como eu disse agora, os projetos voltados aí à calamidade pública, porque, né, é o que está acontecendo. A falta de tudo, né? Não tem, as empresas não conseguem produzir, enfim. Então tem que se chegar, né, a uma situação em que, né, a gente tenha pelo menos como é que se diz, o apoio, não só o apoio, né, do governo, mas, né, a segurança de que Ação, né? De que eles a ação, que eles estão pensando, exatamente. né? Não, você pega, por exemplo, a gente verificou aqui no sistema o uso, discussões sobre o termo vacina. Só em 2020 foram propostos, né, 4 vezes mais projetos, o que é extremamente positivo, né? É que a gente esteja discutindo esses assuntos, que os nossos parlamentares estejam pensando sobre isso, e até experimentando e entendendo como que essas discussões impactam no dia a dia do cidadão, né, em última instância. Então, É isso aí. a gente espera, de fato, que esse movimento traga mais segurança para o cidadão e que discussões importantes, né, exclusivamente, especialmente dentro desse contexto de pandemia, consigam ser feitas dentro das assembleias, dentro do ambiente legislativo do país como um todo, para a gente poder sair até mais forte, né, até juridicamente mais seguro. Exatamente. Desse contexto tão difícil que a gente está passando, né? Esse impacto econômico tão grande que a gente teve Tomara, no último. tomara, viu, Lídia? Tomara. Querida, a gente chegou ao final do programa. Obrigado aí pela tua participação. Te agradeço, né, você se dispor aqui esse tempo para fazer esse bate-papo comigo aqui, né, sobre os projetos de lei, o andamento dos projetos, a quantidade, enfim, no Congresso Nacional. Obrigado pela tua participação e até uma próxima vez, viu, Lídia? Prazer estar aqui, viu? Muito obrigada. Tchau. Tchau, Sérgio. Pois é, esse foi... Tchau, querida. Esse foi mais um programa Conexão Legislativa. Vocês viram aí, eu conversei com a Lídia Assad, né, sobre projetos de lei. Ela é gerente de contas aí, estratégicas e especialista também em relações institucionais e governamentais da Inteligov. Muito obrigado pela participação dela aqui,
né? Agradeço aí também aos nossos telespectadores. Eu espero vocês, então, no próximo programa. Até lá.